Seguimos na TV Jovem Pan News, estamos aqui com o Canelada, Palmeiras 2, Santos 0. A gente falando aqui desse Palmeiras, dos personagens, desse título, né? A participação do Everton no primeiro gol, a participação do Piquerez no segundo gol. E teve um cara também que jogou muita bola. Começou nervoso o jogo, mas jogou muito. Endrick, 5 títulos antes dos 18 anos de idade. Campeão brasileiro 2 vezes, Supercopa do Brasil e 2 campeonatos paulistas na conta do Endrick. Vampeta. Tu acha que vai parar? Onde ele vai, só ganha título também, viu? O Real Madrid lá, quando ele chegar, né? Subiu bem, concordo com o Fábio Perno, estava nos comentários. O Luiz Guilherme precisa de mais. Você tem nada contra o Lázaro, é um menino novo também, mas você tem um Luiz Guilherme. E no mesmo patamar do Endrick, os dois era unha e carne, os dois na base e até na própria seleção de base, né? Entrou muito bem também no jogo no meio de semana. Sim. Você falou até que ele no terceiro time, né, Pena? Ele era reserva do time. Então, eu acho que o Abel tem que... Respeito muito, né? Ele que dá o treino no dia a dia, mas o Luiz Guilherme tem que ser olhado com melhores olhos. E o Endrick aí, ó. Lucro em cima de lucro pro Palmeiras, né? E o futebol brasileiro, o futebol mundial, é muito bom surgir, né? A força que tem, né? A força que o Endrick tem. E hoje jogou muito também, viu? Jogou muito. Ele foi muito bem. É caso pro Real Madrid pagar o dobro. Ele foi muito bem. Pelo que jogou hoje. Uma bola no primeiro tempo que ele dá um calcanhar pra... Não sei se é pro Mike. É pro Mike. O Flaco Lopes vai dar de letra, perde. Ele muito participativo no jogo. Teve um toque de calcanhar dele que ele ajeita pro Aníbal Moreno. O Aníbal chega bastante. Eu falo que ele tem que ser aquele homem, não é um 9 que fique preso. Tem que deixar ele à vontade. Pelos dois lados. O lado que ele quiser cair, por exemplo... Esse lance que ele dá o calcanhar, ele já está do lado esquerdo do Santos. O pênalti, ele já está do lado direito do Santos. Então, tem que deixar ele muito à vontade. Pô. Ele não é nem centroavante nem ponto, ele é atacante. Um atacante que deixar à vontade. O Klopp falou lá no Liverpool que para ele, se o jogador não for o Lionel Messi, tem que marcar. Opinião do Jürgen Klopp. Mas o Endrick é esse jogador que o Vampeta falou. Tem que deixar ele livre, solto. Não estou falando que não tem que marcar, mas nos jogos do Campeonato Paulista, eu critiquei muito, né, o Abel Ferreira pelo posicionamento do Endrick, tendo que marcar lateral toda vez, né? Eu acho que o Endrick tem que jogar cada vez mais livre, leve e solto, e hoje uma partidaça do Endrick, Piperno. O Endrick, assim, é um candidato a fora de série. Eu não sei onde ele vai parar, mas hoje ele é um candidato. Daqui a alguns anos a gente vai saber se ele vingou ou não, se ele fez algo muito diferente ou não, mas o que ele já fez até os 17 anos, é anormal. Tanto pelo que a gente vê... De volta à rádio, Piperno, desculpa te interromper, de volta à rádio Jovem Pan, falando aqui do Endrick, em 5 títulos antes dos 18 anos de idade, Piperno. Então, esse candidato a fora de série, se vai ser ou não, se ele vai se consolidar nessa condição ou não, a gente vai saber com o tempo. Mas ele é, sim, um jogador que, até mesmo do ponto de vista estatístico, já fez coisas que são muito raras, né? Veja, então ele tem esse monte de título aos 17 anos. Aos 17 anos já fez gol em Wembley, já fez gol no Bernabéu, jogando pela seleção brasileira. É o 4º mais jovem convocado, é o 4º mais jovem a fazer gol pela seleção. Então, assim, ele tem um início de carreira espantoso, ele é um tsunami. Agora, ele também, é óbvio que, o Bruno fala muito isso, ele vai chegar na Espanha e zera o que ele já fez até hoje. Tá? É como se ele fosse recomeçar a carreira. Ótimo, até porque ele vai jogar, de fato, no primeiro mundo da bola. Ele vai jogar Champions. Terça-feira o Real Madrid vai jogar contra o Manchester City. Imagina o Endrick tendo daqui, sei lá... Vai chegar no time campeão para bicampeão espanhol já. Bicampeão espanhol. A gente não sabe o que vai acontecer na Liga dos Campeões, mas vai chegar no time já vencedor. O que vai acontecer? Vai ser surrado pelo City. Isso vai acontecer. Mas mas já foi eliminado. Há controvérsias. O Real Madrid já eliminou o City, Flávio. Eu sei. Eu acho o City o melhor time do mundo. Mas não tá mas bem, o Real Madrid já eliminou. Tô brincando. Não tá bem, não. É bem pau a pau esse jogo. E você imagina daqui um ano ele poder participar de um jogo desse tamanho? Então, pro garoto vai ser sensacional. Agora, eu insisto uma coisa. E aí, os idiotas de rede social pegam no pé por qualquer coisa, né? Mas você vê, o Luiz Guilherme é um jogador que, para mim,
O tempo como eu fazia com o Endrick ano passado. E o senhor, que fez centenas de programas comigo, é testemunha disso. Porque os caras ano passado diziam, porque esse Endrick tem chance... É só uma questão de sequência, do cara ter tranquilidade para jogar. Será que é difícil ver que esses moleques eles têm um talento diferente? Aí os caras ficam, porque o Luiz Guilherme já jogou várias vezes e até hoje não provou. Deixa ele jogar uma sequência, deixa ele começar alguns jogos ao lado do Endrick, que é o cara que ele conhece da base, em quem ele tem confiança. Quer dizer, qual a lógica de começar um jogo com o Lázaro, e não começar com o Luiz Guilherme? O que o Lázaro já fez pelo Palmeiras, que é maior do que aquilo que o Luiz Guilherme fez? Então, sabe, campeão, maravilha, parabéns. Eu acho o Abel sensacional na história do Palmeiras, falo isso sempre. Agora, é teimoso. E ele, assim, esses são equívocos importantes, porque por conta de um equívoco como esse, vou falar 1 milhão de vezes. Já falei 1 milhão e vou falar mais 1 milhão e 1. Ou o Palmeiras perdeu a chance de jogar mais uma final de Libertadores quando ele deixou o Endrick, dos 4 tempos do jogo, o Endrick só jogou 1, que foi o segundo tempo aqui em São Paulo. E agora vai fazer a mesma coisa com esse garoto? Não pode. 5 títulos antes dos 18 anos e gols importantíssimos já com a camisa da seleção brasileira em estádios emblemáticos. Marcou contra a Inglaterra em Wembley e marcou contra a Espanha no Santiago Bernabéu. Esse é Endrick, Bruno Prado. O Endrick é um jogador de um talento fantástico, uma força física absurda, um cara que faz muito gol e tem essa característica muito forte. Ele é muito rápido, ele chega muito rápido na bola, nas jogadas. Tem muita personalidade, né? Não se assusta, joga na seleção, joga tranquilo, joga jogo importante no Palmeiras, joga tranquilo e vai chegar tranquilo no Real Madrid. Que ali ele vai brigar com jogadores assim, do mesmo tamanho dele, sendo que já são jogadores mais velhos, mais rodados. Ele pode chegar ao tamanho dos caras que estão lá, ele ainda não é. Ele tem potencial para chegar no tamanho dos caras que estão lá. Então ali vai ser uma disputa com outros jogadores tops, né? E ele é um garoto, ele vai chegar lá como um menino para disputar espaço e crescer lá no clube, como aconteceu com outros garotos que estão lá brasileiros, o Vinícius e o Rodrigo, não chegaram jogando de cara, não chegaram como solução de problema. Ele vai chegar na cabeça deles ali para terminar a formação lá e ganhar e aos poucos, e vai jogar bastante. O Real Madrid nem tem tantos atacantes assim. Vai jogar bastante, depende dele, ou do desenvolvimento dele, para saber quanto espaço ele terá e quando ele vai virar um titular do time. Mas é um menino que tem tudo para ter uma carreira brilhante. É um ótimo jogador, que é um potencial craque mundial. E agora, a partir do meio do ano, nós vamos ver, né, como ele vai reagir jogando num nível altíssimo, né, no nível mais alto que pode jogar, mas eu tenho quase certeza que vai reagir muito bem. Vai chegar lá e vai ser destaque lá também. Flávio Prado, baita jogo do Endrick, hein? Mais uma vez decisivo para o Palmeiras, marcou o gol contra o Novo Horizontino na semifinal por 1-0, um jogo difícil, e hoje de novo, mais um jogo difícil. Eu vi até que ele estava usando uma proteção na coxa, né? Estava usando uma proteção na coxa, mesmo assim, partidaça do Endrick, Flávio Prado. Desde o jogo de Madrid que ele não está inteiro, né? Quando ele saiu no jogo hoje, ele põe a mão na coxa na hora, ele não está inteiro. Acho até que esse começo do Campeonato Brasileiro o Palmeiras vai segurar um pouquinho. Tem Libertadores também, né? Tá tudo colado, mas ele precisaria parar. Pelo jeito ele precisaria parar, talvez pare, seria uma questão de bom senso, né? Flávio, deixa ele parar em Madrid. Então, mas e se ele se abrir, né? Se piorar, é sacanagem com o Mineiro. Claro. Eu acho que ele... Vai ter Copa América. Tem que dar uma olhadinha, porque ele está com esse problema na coxa, mas assim, ele é um jogador, ele não se intimida, isso é uma grande virtude. Porque às vezes o cara é muito bom jogador e por exemplo, no primeiro jogo, eu achei que o João Schmidt marcou ele muito bem, não deu espaço. E hoje começou fazendo a mesma coisa. Depois ele começou a procurar mais o lado do campo e ali ele achou o espaço dele e ali ele provoca, ele vai... O lance do pênalti, ele está do lado esquerdo, né? Que não é o lado dele, não é o lado preferencial. Ele começa a procurar espaço para trabalhar, uma vez que a marcação ali pelo meio estava muito difícil para ele. Então é um cara de muita coragem, não pipoca, não se intimida. Isso é uma virtude extraordinária para um jogador de futebol, além de ser um craque, né? Joga pra caramba, nossa senhora. Pedro, tem um detalhe aqui, eu vi num tweet do Caio Alves, que é jornalista, sobre esse período do Abel no Palmeiras. Desde que ele chegou, 10 títulos, como falamos aqui.
O São Paulo, Corinthians e o Santos somados nesse período ganharam 3. Todos do São Paulo, né? Paulista, Copa do Brasil e Supercopa. E desses 3 que o São Paulo ganhou, 2 foram em finais com o Palmeiras, né? Da Supercopa e do Paulista. E na Copa do Brasil que ganhou, tirou o Palmeiras no meio do caminho também. Assim, é uma hegemonia assim, muito forte, né? Quando não ganha, tá ali, né? Quando os rivais conseguiram ganhar, e só o São Paulo ganhou nesse período, 2 finais dos 3 que o São Paulo ganhou com o Palmeiras. E uma delas, o São Paulo tirou o Palmeiras antes. Né? E vocês já pararam para pensar que as últimas 3 derrotas do Palmeiras em campeonatos paulistas foram nos primeiros 3 jogos da final? Da final, Perdeu para o São Paulo no Morumbi, 3-1, reverteu no Allianz Parque, 4-0. Perdeu para o Água Santa, dividido aí pela Libertadores, perdeu por 2-1 na Arena Barueri, reverteu 4-0. E agora contra o Santos, perdeu por 1-0 na Vila Belmiro e agora reverteu, 2-0. São as 3 derrotas em 3 anos. As últimas 3 derrotas do Palmeiras no Campeonato Paulista em 3 anos. E a gente está falando do Abel Ferreira, que alcançou o Oswaldo Brandão no topo, né, dos técnicos mais vencedores da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá ali, ó. Abel Ferreira, 10 títulos, Oswaldo Brandão, 10 títulos. 2 Libertadores para o Abel Ferreira, 1 Recopa Sul-Americana, 2 Campeonatos Brasileiros, 1 Copa do Brasil, 1 Supercopa do Brasil, 3 Paulistas. Tá aí, Flávio, o Abel Ferreira alcançando o Oswaldo Brandão, é o maior técnico. A gente já pode reviver, eu vou reviver esse debate aqui. O Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras, já é o maior técnico da história do Verdão? Flávio Prado, Vampeta, Piperno e Bruno. Não coloco assim, mas ele está no topo, até pelo que você colocou e tal. E tem uma coisa que, pelo Bruno, e a tendência é que isso continue assim por um bom tempo. Por quê? Você olha o São Paulo, Corinthians e o Santos. Será que a curto prazo eles conseguem brigar com o Palmeiras? Vou melhorar. A médio prazo eles conseguem alcançar o Palmeiras? Se o Palmeiras parar hoje, o Palmeiras não faz mais nada. Ele fica do jeito que está. Quanto tempo o Corinthians vai demorar para chegar no estágio que o Palmeiras está hoje? O Santos, o São Paulo. Então, essa suprema... Só que o Palmeiras não vai ficar parado. Ele continua trabalhando, ele continua se repondo, ele continua se refazendo. Então o Palmeiras ele tem uma estrutura montada, ele continua se aperfeiçoando, ele continua melhorando, ele continua repondo peças de uma maneira tranquila, sem grandes contratações, sem gastar uma fortuna, sem gastar mais do que pode. Continua equilibrado, continua com um projeto de trabalho, continua botando os meninos da base, fazendo uma série de situações. E os outros continuam dando tiro para todo lado, no desespero total. Então é uma hegemonia que existe e que tende a ser cada vez maior. Quando essa história do Abel, ele não tem nada que ver com isso, óbvio. Mas quando o Brandão disputava, ele tinha mais competitividade. Sabe? A culpa não é do Abel. Não é mesmo, tá certo. Ok, o que ele está disputando, ele está fazendo muito bem o papel dele. O Brandão, quando ele jogava títulos, era contra o Santos, do Pelé. Né? São Paulo não era tão partícipe, nem o Corinthians. Mas tinha times tipo um Botafogo de Garrincha, era mais equilibrado, Pedro. Isso é que eu quero dizer. Hoje o Palmeiras sobra em São Paulo de uma maneira muito, mas assim, absurda. Não tem segundo lugar. Esses números mostram tudo. 10 títulos do Palmeiras, os 3 somados dão 3. 1/3. E dos 3 é o mesmo. E você não vê perspectiva, não tem perspectiva. O Palmeiras está entrando, nada, o Enter que vai sair. O Palmeiras vai cair de produção um pouquinho, vai perder o seu jogador de enorme talento. Vai contratar alguém do nível do Enter? Não. E vai continuar sobrando. Aqui em São Paulo vai continuar sobrando. Vai ser pleiteiro do Brasileiro, da Libertadores. Então o Palmeiras hoje está no estágio de organização, esse é o ponto, que ele sobra com relação aos outros. Ele sobra. Se ele... Olha... Só se o Palmeiras buscar sozinho, porque os outros não têm capacidade para chegar onde eles estão. Por exemplo, o Aníbal Moreno foi contratado por quanto, Piperno? Qual foi o valor? O Aníbal foi por 6 milhões de dólares, né? 16 milhões de reais, mais ou menos? Isso? Não, 6 milhões de dólares dá 35 milhões. Uns 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. Já está quase pago aí, viu? Pois é. O Richard Rios. O Richard Rios já está pago. 6 milhões de reais o Richard Rios. Já está pago. Reais, né? Um pouco mais de 1 milhão de euros. Richard Rios foi já campeão brasileiro, campeão paulista, o Aníbal Moreno chegou. Aí você pega na história do clube. É o primeiro tricampeonato do clube centenário. Quando foi quando era palestra. Isso tudo conta pra história. Claro. E quanto não vale? Com o gol do Aníbal Moreno,
sendo campeão. Verdade. O Rômulo, que foi o gasto do Palmeiras esse ano, o Abel já falou, não adianta ficar correndo que É um monte de ninguém. time pequeno, não adianta vir correndo querer fazer básico que eu não vou contratar mais de time. Quanto custou o Rômulo, alguém sabe? 6 3 milhões de reais. milhões. Também 6 milhões de reais. Esse já tá pago. Então, o Rômulo... Esse, se não der certo no Palmeiras, tem um monte de gente que já quer. O Rômulo, 6 milhões de reais e o Aníbal, 6 milhões de dólares. Não, e o Richard Rios? 1 milhão, se eu não me engano. 6 milhões de reais. Também, 1 milhão. Richard Rios também, Gente do céu, isso aí, no futebol, pago. é dinheiro de gastar em boteco. De final de é dinheiro o negócio à noite lá, você vai muito. Eu sou um pacato cidadão, Flávio. Não, mas entendeu? É dinheiro que você gasta no fim de semana com os amigos. E o Palmeiras traz jogadores desse esporte sem grandes. Vai agora, o que vai acontecer? Vai se achar alguém pro lugar do Hendrick, talvez faça uma adaptação, metendo o Rômulo no time, fixando o Luiz Guilherme um pouco. É diferente, mas vai conseguindo fazer. O Flaco, que era uma dúvida, hoje já é uma realidade. Tem o Rony, tem o Dudu voltando Tem ainda. o Rony e o Dudu voltando, exatamente. Então, gente, o Palmeiras está sobrando muito, tá, sabe? E não tem jeito. Não tem. Você vê no Rio, por exemplo, você vê o Flamengo. Ainda de vez em quando o Fluminense dá um tirinho, ganha uma Libertadores e tal, mas você sabe que é mais uma coisa, uma condição específica de um trabalho de um treinador. E um momento ruim do Palmeiras e do Flamengo, do que propriamente uma consistência. Vasco e Botafogo não brigam. Né? Aí você olha o Atlético Mineiro, será que ele vai ser consistente? Não tem ninguém. No Sul, será que o Inter, com essa grana toda que ele gastou, ele vai transformar isso em time e brigar pelo título? O Palmeiras, ele tá sempre lá, ele tá muito sossegado. Muito. O Flamengo faz um baita rolo com treinador e vira e mexe. Parece que agora se acertou com o Tite. Então, esse tipo de coisa que o Palmeiras, ele tá sobrando muito. Tá muito à frente dos outros. É como se ele jogasse sozinho. E aí, mérito do Palmeiras, obviamente. E culpa do... Mas mérito do Palmeiras. Não estou desmerecendo, ao contrário. Estou enaltecendo. Ele vai continuar fazendo isso. Eu acho que... E tem mais uma coisa. Eu acho que o Abel, além de eu achar que ele melhora alguns jogadores que já estavam lá e tal, isso para mim é uma grande virtude que ele tem. Eles erraram contratações em 22, mas fora isso, eles acertaram muito também. O Murilo, foram achar lá no Lokomotiv. Sim. O próprio Richard Rios. Então... O Piquerez é uma boa reposição. O Piquerez foi uma ótima reposição. O Mina, né, que não foi pouca coisa. Quando o Mina saiu, pô, que dificuldade. Ele repôs, né? O Vinha, perdão. Então, eu acho que eles têm trabalhado muito bem em relação a isso. Eu acho que aí tem uma outra grande virtude. Tem uma coisa também que eu queria falar. Hoje eu comentava com o Bruno a respeito desse tema. Eu não sou daqueles, né, Abel Zete e tal, até bato bastante, mas ele tem uma segurada no comportamento também, aí tá tudo certo. E não foi por minha causa, por causa dele, é óbvio, né? Não tenho esse poder, nem tenho pretensão. Mas também não vou bater de graça. Ele melhorou naquilo que eu contestava, que era aquela que ficava enchendo o saco e tal. Ele hoje é um treinador como qualquer outro, não quer. A gente nota que ele faz o que os outros fazem. Mas tem uma coisa que é muito boa. Quando o cara começa a ganhar assim, ele vira presidente do futebol. Né? Vou falar com o Bruno hoje de manhã sobre isso. Quando ele é presidente do futebol, ninguém enche o saco no futebol. Ninguém dá palpite. Vocês acham que o Carpini é presidente do futebol do São Paulo? Imagina. Vocês acham que o Carille é presidente do futebol do São Paulo? Talvez consiga, se conseguir fazer a coisa melhorar. Você acha que o português, o Oliveira, é presidente do futebol? Nada. O Tite talvez vire presidente do futebol no Flamengo, como o Diniz é no Fluminense. No mais, essa instabilidade, troca... Por exemplo... Outra coisa que a gente comentou, o Cícero Souza era um cara fundamental, não era? Estrategista, não sei o quê, pô, é o cara, ele saiu do Palmeiras. Contrataram alguém pro lugar dele? Não. Não. Aconteceu alguma coisa? Não. Eles só adaptaram as peças lá. Estrategista, não estou desmerecendo o cara. Só estou dizendo que o presidente do futebol é o Abel. É o cara fundamental. Lembra quando saiu aquele rapaz do São Paulo, na época do Diniz, que era o gerente? Alexandre Pássaro. Quando saiu o Pássaro, virou tudo de ponta cabeça lá. Pelo menos foi o que se falou. Bagunçou tudo e tal. Saiu o Cícero Souza, estrategista da história e tal. Não aconteceu nada no Palmeiras. Ele tem um presidente de futebol. E aí isso é ótimo, isso faz o time seguir tranquilo. Ele pode errar que ninguém enche o saco. Se ele fizesse exatamente o trabalho que o Carpini fez até agora, não teria problema. Já querem derrubar o Carpini e começa tudo do zero. Por isso que eu falo, o Palmeiras está sobrando, está sobrando. Na hierarquia do Palmeiras, o Abel Ferreira está à frente da Leila Pereira, por exemplo, né? Porque em outros clubes, a diretoria está sempre em primeiro lugar, depois acho que vem os atletas e por último sempre o técnico, né?
O técnico é sempre o elo mais fraco. No caso do Palmeiras e do Abel Ferreira, eu acho que não. Eu acho que o Abel Ferreira é o elo mais forte. Ele conquistou. Pegar o time brasileiro é o elo bastante assim, é uma ligação muito grande de respeito. Os demais não. O Flamengo, então, para mandar treinador em bola, diretoria. Acho que o Abel Atlético conquistou Mineiro. isso e a Leila, ela tem a inteligência de não se meter. Isso é excelente. Quando você não. Cara, às vezes você não se meter, você já ajuda muito. Você. Tipo assim, a Leila, ela fala assim, ó, eu nunca vi ela falar que ela é profunda conhecedora de futebol. É ótimo. Ela assina o cheque. Ela presidente não não enche o conhece saco. futebol. Agora você vê os outros dirigentes, a maioria deles, eles deitam e rolam, deitam da regra, eles, nossa, eles ficam falando não, porque não sei o quê, porque o comando, porque devia ter feito isso. Eles discutem futebol como se eles entendessem profundamente mais do que o treinador que eles mesmos contrataram. E isso é péssimo, né? Aí não dá. E a Leila renovou o contrato do Abel. Eu acho que ela trabalhou com muita agilidade, eu acho, na renovação de contrato do Abel Ferreira. Pois esse é um cara que eu não posso perder, né? Esse é o dono do meu futebol, né? O dono do futebol do Palmeiras. E até